you the citizens of the new world. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo na sua segunda fase, onde os debates do marxismo clássico servem para iluminar a ação do presente. Eu vou começar esse episódio agradecendo já de início aos e-mails que chegaram ao nosso novo endereço, esses que vocês estão vendo aqui na tela. Todo o pessoal que vem assistindo ao nosso programa, pelos elogios, pelas sugestões. Eu gostei bastante de ter lido todos esses comentários, claro, respondi a todos eles. Esse bate-bola nosso torna muito mais dinâmico, muito mais vivo essa elaboração, né, do nosso programa. E em um desses e-mails surgiu uma sugestão que eu achei muito boa, de um ciclo de discussões sobre o marxismo e a sociologia francesa da segunda metade do século XX. Eu realmente achei muito legal essa sugestão e pensei em compor esse programa especial sobre a questão do sujeito neoliberal no pensamento do filósofo francês Michel Foucault. Tema que me ocorreu desenvolver numa palestra, né, sobre junho de 2013, agora há pouco na Unicamp, e que na minha cabeça fazia sentido refletir aquelas grandes manifestações em contraponto crítico com um certo sexismo muito fora de época, segundo o qual a gente estaria preso na incontornabilidade da influência do pragmatismo antifilosófico neoliberal. Esse era o debate de fundo, né, para além de toda a desmistificação, essa mentira propagandeada de maneira muito interessada pelo PT sobre junho de 2013, sobre o qual, inclusive, existem muitos programas aqui no Ideias de Esquerda. Eu convido todo mundo a assistir o curso Uma Visão Marxista do Brasil, que retoma esse temário com bastante profundidade, né? Inclusive retoma muitos anos antes, o próprio junho de 2013, para pensar o que foi o Brasil depois do processo de redemocratização capitalista pós-ditadura. Então aqui eu vou me dedicar especificamente à produção do último Foucault para pensar essa problemática do neoliberalismo e os mitos que se inscrevem nessa filosofia anti-estratégica como é a do Michel Foucault. Naturalmente não daria para a gente esgotar esse tema num só programa, então eu vou tentar serializar esses debates em uma gama de episódios sobre os autores que, de uma maneira ou de outra, se referem a esse contexto ou esse substrato de pensamento, né? Então, bom, para a gente começar, vale ter um panorama sobre em que estágio a gente se encontra hoje, tanto da situação mundial, quanto para a gente ver se o paradigma neoliberal goza de boa saúde ou não. E assim, gente, eu acho que seria impossível não só discutir os assuntos e os acontecimentos latino-americanos, mas também mundiais, sem ter em conta a crise de 2008, né? Todos os choques que abalaram o capitalismo na economia, na luta de classes, a nível global, depois do que aconteceu com a crise financeira, com o estouro, né, do banco de investimento Lehman Brothers e todos os efeitos que isso teve no mundo desde então. São acontecimentos que não tiveram exatamente a mesma magnitude que as catástrofes da primeira metade do século XX, mas essa crise histórica do capitalismo só pôde ser contida temporariamente, acumulando muitas novas contradições e, em especial para o nosso tópico aqui, esgarçando até um ponto de ruptura todo esse tecido do velho ciclo neoliberal. E é justamente sobre isso que eu quero me deter, porque as consequências dessa grande recessão econômica que surgiu a partir de 2008 afetaram diretamente o neoliberalismo, essa etapa que estruturou a ofensiva capitalista desde o final da década de 70, com muitas características que são traços marcantes assim, dessa etapa, né? Como a intensificação da concorrência, a liberalização dos mercados, a desregulamentação das cadeias de valor, de toda a estrutura dos direitos trabalhistas, essa etapa específica da acumulação capitalista que sucedeu a derrota do ascenso revolucionário que vai de 1968, com o Maio francês, com o outono das greves na Itália, com a primavera de Praga na Tchecoslováquia, até 1981, com a derrota da Revolução Polonesa, né? E que se acelerou bastante a partir de 1989, né, com a queda do Muro de Berlim e depois com a restauração do capitalismo na União Soviética e em vários estados operários burocratizados ali no final do século XX. Então, o neoliberalismo foi como uma terceira etapa da era imperialista, né? Tal como a gente, na fração trotskista, considera como uma restauração burguesa, a etapa da restauração burguesa, né? Que ficou marcada muito pela ausência de revoluções, né? Uma vez derrotado esse ascenso de luta de classes que eu estava mencionando agora na década de 70, a década justamente que eu vou tratar aqui das elaborações do Foucault, e nesse sentido, essa
a terceira etapa da época imperialista, essa etapa da restauração burguesa do neoliberalismo, foi comparável àquelas décadas sem revoluções que se seguiram à derrota da Comuna de Paris no século XIX. Claro que a gente está falando de outra época, né? Outra época com novos atores. Aqui nós já estamos tratando de décadas sem revolução, na época imperialista, né? Na época da decadência do capitalismo e não da sua ascensão, e também com atores que constituíram sujeitos burocráticos essenciais para a manutenção do poder do Estado capitalista, não só a social-democracia, né, internacional, mas também os stalinismos, né, essas distintas variantes do stalinismo. E claro que esse resultado implicou efeitos devastadores sobre a classe operária mundial. A própria existência da classe trabalhadora foi questionada, a existência da história humana foi desafiada, né, era o fim da história para autores como Francis Fukuyama, e todo o nosso horizonte era pautado pela invencibilidade do capitalismo, como se fosse o último estágio da sociedade e da história humana. Como eu estava dizendo antes, as burocracias stalinistas tiveram um papel fundamental nesse desenlace, porque elas levaram os estados operários burocratizados até a bancarrota e operaram a restauração capitalista daqueles estados que tinham expropriado a burguesia ali no decorrer do século XX. E os stalinismos, essas distintas variantes, né, que atuavam não só na Ásia, mas também em toda a Europa, em todo o mundo considerado como o Ocidente, operaram essas restaurações depois de terem feito esses processos de 1968 a 81 serem derrotados, né? Então, não é de surpreender a confiança que a burguesia teve nesse momento, passando a destruir todos os direitos trabalhistas e sociais a um ritmo industrial na década de 90, né, e não menos inspirados pela performance capitalista da burocracia, por exemplo, do Partido Comunista Chinês, que havia transformado a China numa selva virgem para os monopólios internacionais ressuscitarem todo um ciclo temporário de acumulação capitalista. Então, essas foram as consequências, né, desse momento. E o estabelecimento global da hegemonia neoliberal só pode ser entendido como a integração internacional de dois processos principais, né, tanto da repressão de distintos processos revolucionários nos países da periferia capitalista, como aqui a gente viu na América Latina, combinado também com as transições à democracia, né, esses processos que serviram para desviar a luz de classes em muitos países centrais, como Espanha, Portugal, Grécia, Itália, vários outros, né? E, de fato, o avanço dessa ofensiva neoliberal, através de métodos essencialmente pacíficos nos países centrais, não pode ser entendido sem o complemento das ditaduras militares aqui na periferia, né, do capitalismo, como no Brasil, no Chile, na Argentina, em muitos países também da Ásia e da África. E claro, como eu estava dizendo, não pode ser entendido sem esses processos de transição à democracia que levaram a uma certa generalização da democracia liberal, ainda que excluísse muitas zonas estratégicas, como o norte da África, o Oriente Médio, em vários países da Europa, né? E assim, claro, foi também fundamental o estabelecimento desse pacto social neoliberal, que foi muito mais elitista, com uma base muito mais restrita do que aquela do pós-Segunda Guerra Mundial, e a exaltação do indivíduo. Essa característica ideológica e quase que psíquica que o neoliberalismo quis inundar a humanidade, essa exaltação exacerbada do indivíduo e a sua realização no consumo, com o aumento da exploração, da degradação social da maioria da classe trabalhadora, o desemprego, a pobreza, sendo essa mentalidade clientelar, né, dos clientes, dos consumidores, e a criminalização das políticas fundamentais de bem-estar social, aquilo que o neoliberalismo levou como uma grande campanha, né, contra esses setores. Bom, isso foi realizado nas últimas décadas, né? Só que aconteceu esse grande evento, né, esse verdadeiro ponto de inflexão na situação internacional, que foi a crise e a grande recessão de 2008. Né? Com isso, o triunfalismo neoliberal foi golpeado em cheio. A queda do banco Lehman Brothers em 2008 representou todo um símbolo dessa crise capitalista, da crise dessa etapa específica de acumulação que foi o neoliberalismo. O próprio Francis Fukuyama parece agora ter se convencido de que a história está bem viva com a guerra da Ucrânia, um conflito militar clássico, reacionário de todos os lados que se observe, e que só agravou todos os aspectos mais negativos
deixados por essa crise econômica de 2008, depois pela pandemia, e claro que houve muita resistência. A gente viu vários ciclos de luta de classes desde a Primavera Árabe em 2011 até as mobilizações dos coletes amarelos em 2018, agora mais recentemente a luta dos trabalhadores franceses contra a reforma da Previdência do Macron, lutas na Argélia, em Myanmar, no Haiti, aqui na América Latina a gente viu o grande processo no Chile contra a estrutura neoliberal pinochetista em 2019, a grande batalha dos povos originários contra o golpe militar da Jeanine Áñez na Bolívia, agora recentemente, a luta dos povos originários no Peru contra o golpe de Estado da Dina Boluarte. Enfim, todo um grande ciclo de luta de classes que mostra também esse esgarçamento do velho tecido neoliberal e também das lições ideológicas que o neoliberalismo espalhava entre a população durante todo esse período. Mas, para ficar nesse grande acontecimento, o mais recente, que é a guerra da Ucrânia, que expressa esse questionamento abertamente militar a essa velha ordem unipolar global que foi dominada pelos Estados Unidos dentro desse ciclo neoliberal, aqui a gente pode ver a reatualização daquelas tendências que o Lenin considerava como de crises, guerras e revoluções na nossa época. Isso não mostra fortaleza nenhuma por parte do neoliberalismo, e é por isso que a gente tem que pensar com a nossa cabeça e enxergar essas transformações da história, entendendo que os processos históricos se modificam, os atores e os fenômenos, e hoje essa etapa neoliberal pode falar, assim como o cardeal Wolsey, esse personagem do Shakespeare na peça Henrique VIII, que diz: toquei o ponto mais alto da minha grandeza e do meridiano da minha glória, agora me precipito à perdição. Isso porque justamente os tempos mudaram, a gente não está mais na década de 90, e apesar da gente ver esse modo de operação do neoliberalismo com privatizações, com arroxos salariais, a ofensiva contra os direitos trabalhistas, essas características do neoliberalismo que a gente vê hoje não são mais fruto da sua ascensão, da sua força, e sim da sua debilidade, da sua decadência, como mostram essas crises orgânicas em vários regimes políticos do mundo, o trumpismo, os populismos de direita, que vem causando curtos-circuitos naqueles sistemas de poder que anteriormente eram bastante estáveis no Ocidente. E agora mesmo nós estamos vendo a maior greve automotriz na história dos Estados Unidos desde os anos 80, em que a reivindicação não é só salarial. Olha que interessante, é contra vários dos principais preceitos do neoliberalismo sobre a vida trabalhista. Os trabalhadores estão criticando a falta de contratos estáveis, as péssimas condições de trabalho, a falta de auxílio-saúde, de férias remuneradas, ou seja, uma pauta muito mais ampla que diz respeito a esses fundamentos da acumulação capitalista que a gente viu nas últimas décadas. Isso é muito importante para pensar, gente, porque muitos autores, mais ou menos fundados na leitura Foucaultiana, seguem elaborando um pouco no piloto automático esse velho pressuposto de que o neoliberalismo teria estabelecido em definitivo a sua dominação e construído uma espécie de imunidade em relação a todas as crises, já que agora esse sujeito neoliberal pensaria e viveria de acordo com as suas próprias leis. Ou seja, se exagera esses poderes de controle preventivo e de disciplinamento da população. Eu aqui estou me referindo a autores como o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ou sociólogos franceses Pierre Dardot e Christian Laval, figuras como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que nas suas particularidades bebem em maior ou menor medida dessa mesma fonte e são discutidos em muitos cursos de sociologia, de história, em geral nas ciências humanas. E para fazer um contraponto a essas elaborações, eu diria que é claro que existe uma relação complexa entre os modos de acumulação e a luta de classes, que não mudam do dia para a noite em tempos ditos normais, entre aspas. Só que partindo disso, eu diria que esse tipo de pensamento fundado na filosofia do Foucault acaba atribuindo arbitrariamente superpoderes a uma etapa historicamente determinada de dominação do capitalismo que está agora mesmo enfrentando duríssimas contradições na realidade. A grande recessão econômica, a pandemia e a guerra da Ucrânia deslocaram os alicerces da nossa análise. A gente não está mais diante da queda do Muro de Berlim, e sim da queda do Muro de Wall Street, da queda do mito da invencibilidade neoliberal que foi construído por todas essas teorias.
Para dizer de uma outra maneira, em termos marxistas, é necessário a gente escapar de dois grandes riscos. Um deles é negar os fios de continuidade que sobrevivem ainda com essa etapa internacional anterior. Só que o outro risco é exagerar os seus poderes de permanência numa realidade que apresenta com toda a força o esgotamento do ciclo neoliberal, tal como ele saiu da Guerra Fria, num momento de grandes tensões atuais para nós e para o qual a gente precisa pensar e estar muito bem preparado para atuar. E aqui a gente já pode entrar um pouco na filosofia do Foucault, porque a abordagem que ele tem sobre o neoliberalismo se dá como fruto de uma construção, né? Um conjunto de palestras que o Foucault deu na década de 70, especialmente entre 1972 e 1979, no Collège de France, desde a Sociedade Punitiva, né? Que foi esse primeiro curso mais exaltado do Foucault, que aconteceu entre 1972 e 1973, até o famoso Nascimento da Biopolítica, né, de 1978 a 1979, que tem uma influência muito importante entre a intelectualidade hoje, como esses exemplos que eu dei anteriormente. Então, para o Foucault, a partir do século XIX, ocorre uma transformação crucial na forma da governamentalidade moderna, por meio da introdução da economia política como princípio de limitação da ação dos governos, que só pode fazer o que ele deve fazer se respeitar as leis naturais, né, ditas naturais da economia, as leis do mercado. Né? E para fundamentar essa conclusão, o Foucault vai fazer todo um percurso que vai desde o liberalismo clássico, com os fisiocratas franceses, o François Quesnel, o Turgot, o Letrosne, vários outros, e vai avançando nessa análise até o clássico economista escocês, o Adam Smith, onde se desenvolve essa desconfiança ou essa espécie de fobia em relação ao Estado, né, durante todo esse período, e que vai ressurgir, claro, fortemente no discurso e na política neoliberal. Na visão do Foucault, a partir de 1870 se dá um salto qualitativo em base a essa visão já estabelecida dos fisiocratas e da governamentalidade liberal, com a passagem dessas concepções clássicas, que ainda se referiam ao trabalho como a explicação do excedente, a explicação do lucro, para a escola da utilidade marginal, né? Autores como o Jevons, o Menger, o Walras e vários outros. Né? Para dizer em poucas palavras, essa escola da utilidade marginal, que é muito importante na análise do Foucault, nessa quebra que ele faz para a gente poder entender o neoliberalismo, essa escola atribui o comportamento dos indivíduos à natureza egoísta de um grupo de agentes econômicos que seriam ativos e livres. O valor de um bem, então, passa a depender da utilidade que ele tem para esses diversos agentes. Então, vai vendo como a gente vai ver certas aproximações com que o neoliberalismo concebe como a naturalidade do sujeito, né, na nossa sociedade. E nessa nova teoria do valor, a ênfase é colocada no desejo subjetivo. É aqui que começa a se desenhar a forma geral que muitas décadas depois vai assumir o sujeito neoliberal. Né? O desejo subjetivo de obter e de ter algo na sua posse é aquilo que vai aumentar ou diminuir o valor desse determinado objeto na sociedade. Então a gente está bem longe aqui daqueles estudos clássicos da economia política que se fundamentavam sobre o papel do trabalho na sua relação com a natureza. Né? E nesse modelo neoliberal, né, já passando um pouco mais para frente, o indivíduo se torna esse sujeito racional por meio do reconhecimento da possibilidade de maximizar as suas capacidades e administrar os seus comportamentos, tal como uma empresa faz, visando determinados fins lucrativos, né? Visando maximizar os seus ganhos, tudo em base ao máximo benefício com o menor custo. E nessa conjunção, o Foucault elabora esse componente importante que, para ele, justifica a ordem da interiorização dessa obediência que é exigida pela sociedade, da sujeição a um poder externo, né? Acreditando que se exerce a própria liberdade singular. Essa seria a mentalidade do sujeito neoliberal. Você aceita ou se sujeita a um poder externo acreditando que você está exercendo a sua própria liberdade individual. Eu tenho um avanço claro aqui nessa concepção, né? O neoliberalismo leva a lógica do liberalismo muito mais longe. Não se trata só de impor limites à ação estatal,
mas a própria economia de mercado constitui aquele princípio que regula toda a ação interna dos governos. É o mercado que justifica o Estado, e o Estado existe só em função dos mercados, né? O Foucault vai frisando isso nesse curso de elaboração de análise. Ele vai pegando também fases específicas, né, dessa transferência da governamentalidade liberal para o neoliberalismo. Tem uma passagem intermédia aí que seria o ordoliberalismo alemão, que foi fundado pelo economista Walter Eucken, junto a vários outros professores alemães, em 1936, e que foi usado pelos políticos da democracia cristã para reconstruir a Alemanha depois do final da Segunda Guerra Mundial, como é o caso do Konrad Adenauer, né, que é muito famoso na Alemanha, e que aplicou economicamente essa teoria do ordoliberalismo, né? E segundo essa teoria, cada um deveria ser responsável pelas suas próprias ações e colher os frutos do seu trabalho ou arcar com os prejuízos das suas próprias escolhas. Esse tipo de pensamento a gente viu muito durante a crise de 2008, né? A maneira como o imperialismo alemão impôs a países como a Grécia, a Espanha, Portugal, a própria Itália, vários outros do leste europeu, que arcassem com os custos das suas supostas escolhas, né? Os seus gastos, e que pagassem as suas dívidas mediante ajustes econômicos contra suas próprias populações. A relação entre a Alemanha e Grécia aí foi fundamentalmente baseada na teoria do ordoliberalismo, né? Cada um deve arcar com as suas próprias escolhas. Se a Grécia gastou muito, então ela tem que pagar por esses gastos que não correspondiam, né, àquilo que arrecadava dentro do seu próprio país, e deveria, se quisesse empréstimos para poder pagar suas dívidas ao imperialismo alemão, aceitar os ajustes que eram impostos pelo Banco Central Europeu, pelo FMI, por tudo aquilo que era considerado a Troika, né, naquele momento. Bom, feito esse breve discurso, né, sobre o ordoliberalismo, que foi um dos fundamentos do neoliberalismo posterior, especialmente do norte-americano, né, com a Escola de Chicago, que alargou em muito essa visão do que a gente poderia chamar do ordoliberalismo alemão, ao exacerbar essa racionalidade do mercado, né, esses esquemas de análise, esses critérios de decisão baseado na estrita decisão e responsabilidade individual, em que cada ser humano atua como uma empresa, né, como um indivíduo separado dos demais, em competição com os demais. E assim, claro, se avança até as últimas consequências, essa visão da individualidade, né, no neoliberalismo, tudo aquilo que fundamentou a visão do Foucault sobre o sujeito neoliberal e a força que ele tem na sua concepção na sociedade moderna. Foucault passa um longo tempo tentando buscar entender essa arqueologia do Homo economicus neoliberal, e não tanto com o objetivo de criticar essa sociedade, né, que chegava ali às portas do neoliberalismo no finalzinho da década de 70, mas de entender o que seria a força de penetração dessa nova governamentalidade neoliberal sobre a vida social. Lembrando que o Foucault morreu em 1984, né, então toda a elaboração que ele fez sobre esse fenômeno precedeu o auge do neoliberalismo, né? Precedeu os governos, ou pelo menos o auge dos governos do Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher na Inglaterra. E parte do problema está justamente aí, porque a filosofia do Foucault nasce de um pensamento que aceita a derrota dos anos 70 como fruto do desaparecimento da hipótese do sujeito revolucionário, ou da própria revolução como possibilidade. Num comentário que o Foucault faz sobre o pensamento do filósofo idealista alemão, do Immanuel Kant, que a gente já tratou aqui em outros episódios do Espectro, o Foucault diz que voltar à nossa realidade significa desviar-se de todos esses projetos que pretendem ser globais e radicais, e que resultariam da pretensão de escapar ao sistema atual para oferecer programas de conjunto de uma outra sociedade, que, fechando aspas, ao Foucault. Essa era a crítica que ele fazia ao socialismo e ao marxismo na década de 70, e essa abordagem, né, Foucaultiana, bastante cética, consiste justamente em abandonar o domínio dos grandes projetos de emancipação e se fixar em algo mais rebaixado, né, mais acanhado, que seria as práticas de liberdade dentro da sociedade existente. Então, em sintonia com o Georges Canguilhem, que é outro filósofo francês que serviu de base a muitas das elaborações do Foucault sobre a normatividade dos meios, sobre o papel dos seres humanos, em como estabelecer, em como transformar as normatividades e construir novas, o
O Foucault diz que essa mera invenção de novas formas de pensar, novas formas de viver, é o que permite que a gente se desprenda dos domínios do poder. Né? Para o Foucault, isso seria suficiente para a gente quase que sair, né, das rédeas do poder que nos domina. Só que a história já mostrou a impossibilidade de a gente se desprender dos domínios do poder existente sem revolução. Então a gente pode entender essa afirmação do Foucault como o desprendimento da aspiração ao poder socialista de transição como forma de destruir o capitalismo, que, de maneira absoluta, está problematizado na sua teoria. E por isso, eu acho que é tão importante a gente questionar esses fundamentos e recuperar o marxismo como fator de questionamento real do poder existente, pela aspiração revolucionária a um novo poder de transição, e que possa eliminar a necessidade potencial futura de todo o poder, né, de todo o Estado, que é a verdadeira maneira de se contrapor à esterilidade stalinista, né, e não o derrotismo Foucaultiano para se opor ao conservadorismo do Partido Comunista Francês, né, que eram as grandes batalhas que ele dava naquele momento, e que para agora, com certeza, a gente precisaria de uma nova forma de estruturação desses combates ao velho stalinismo, que parte do marxismo e não do seu abandono. Eu diria assim que existe um grande paradoxo no Foucault e nos seus intérpretes, que é, de um lado, exibir uma filosofia que supostamente questiona o poder, que ajudaria a questionar o poder, quando na verdade se constrói a figura de um Estado todo-poderoso que tudo controla e um sujeito neoliberal que nunca entra em crise. Existem dois lados contraditórios, então, nessa equação. Porque, por um lado, o curso que o Foucault ministra em 1979, que ficou conhecido como o Nascimento da Biopolítica, que é publicado também no Brasil, sob essa denominação da microfísica do poder, é considerado pelos seguidores do Foucault como a resposta mais explícita dele contra o poder e os seus mecanismos de controle e regulação, né? Como uma continuidade do curso que ele deu em 1978, que se chama Segurança, Território e População, em que o Foucault aborda com ênfase essa questão da sociedade de vigilância, né? Que é o tema do Vigiar e Punir, esse livro de 1975, né? Um pouco antes, em que ele retoma a elaboração do filósofo utilitarista Jeremy Bentham para falar sobre a sociedade do panóptico, né? Essa extrema racionalização do controle dos sujeitos. Então isso seria um símbolo da maneira como Foucault pensa a elaboração do poder, ou aquilo que sustentaria o suposto questionamento do poder pela filosofia Foucaultiana. Bom, de outro lado, Foucault construiu toda a sua filosofia contra o questionamento do poder, justamente, né? Uma oposição à hipótese estratégica do marxismo sobre a destruição do poder do Estado, argumentando explicitamente contra ela. Ou seja, uma filosofia contra o questionamento do poder, porque para o Foucault já não se tratava mais de partir do Estado, né, da figura do Estado como um centro de poder unificado, de onde se difundiriam comandos, mas sim de partir de práticas e relações de poder não centralizados, né, que deslocam esse eixo do Estado enquanto figura central do poder. Diz até um dos seus intérpretes, o Christian Laval, o seguinte sobre essa elaboração Foucaultiana. Ele diz: o Estado não é o princípio, a causa ou a fonte do poder. O Foucault contribuiu para desfazer a filosofia política estadocêntrica como nenhum outro. Mas isso não implica esquecer que os processos políticos de racionalização e de normalização da existência tomaram uma forma estatal. É isso que diz o Christian Laval. E aqui a gente pode ver que a consequência do abandono da reflexão sobre o Estado no nascimento da biopolítica termina conferindo superpoderes a esse mesmo Estado, né, que se torna insuperável, se torna todo-poderoso, diante de cujos mecanismos de regulação e controle da conduta dos indivíduos a gente poderia, no máximo, opor resistências parciais e fragmentadas, mas nunca vencer, porque o poder é onipresente, está em todo lugar. E não à toa, Daniel Ben Said, que é um importante filósofo trotskista francês, vai dizer que a estratégia, né, esse pensamento de superação da atual configuração capitalista pela Revolução Socialista é reduzida a zero pelo Foucault.
E como acontece essa redução a zero da estratégia? Bom, o Foucault defende que o poder deve ser visto sempre de maneira positiva e não negativamente, né, segundo um esquema repressivo, proibitivo ou negativo em geral. Nesse livro que eu falei, de 1975, né, o Vigiar e Punir, que é bastante conhecido aqui no Brasil, muito discutido nas ciências sociais, o Foucault defende que a gente deve entender que o poder produz realidades, mais do que exerce repressão. E esse apagamento da repressão institucional dos mecanismos de poder tem a ver com o deslocamento do Estado como eixo do poder na filosofia do Foucault, né? Já que não existia nada de particularmente novo em dizer que o poder não vive só de repressão. De fato, desde a fundação do socialismo científico, os marxistas escreviam que o poder não se exerce só com repressão e coerção, mas também com mecanismos de contenção e consenso. O Trotsky e o Gramsci elaboraram profundamente sobre esse tema muitas décadas antes do Foucault, pensando não só o Estado, com essa forma estereotipada de se ver, né, um Estado quase como uma torre, como um principado, como um castelo, a partir do qual se difundem todas as teias do poder, mas ver o Estado como um Estado integral, né, com seu aparato de hegemonia atuando ativamente na sociedade civil através dos organismos burocráticos, né, das grandes burocracias operárias do século XX, que foram centrais na reflexão, especialmente do Trotsky aqui, que soube levar até o final a maneira não só de entender, mas de combater esses agentes da estatização do movimento de massas e da penetração do Estado, né, da saturação do Estado na sociedade civil. Bom, o poder, por Foucault, produz uma nova realidade, né, nas décadas de 60 e de 70, e esse novo poder se chama para ele biopoder, esses dispositivos securitários de controle social e de regulação dos indivíduos que atravessam toda a sociedade. E o biopoder não trabalha só com o disciplinamento, com o adestramento dos corpos individuais, como Foucault explicaria nesse curso de 1972, A Sociedade Punitiva. O biopoder trabalharia com uma tecnologia não repressiva, que se insere nos processos sociais cotidianos de regulação da vida e que tem como alvo a população, que é algo que ele vai enfatizando também nos cursos de 78 e 79, Segurança, Território e População, até culminar no nascimento da biopolítica. E a conclusão é que esse biopoder não produz só mecanismos de controle. Ele produz também um sujeito, né, uma subjetividade que se acomoda aos mecanismos sutis de controle do biopoder, que vai se normalizando dentro dos códigos de controle de condutas que são prescritos pelo meio. E aqui, novamente, eu vou lembrar dessa inspiração do Georges Canguilhem na filosofia do Foucault, que trata, né, sobre como seres vivos vão criando inventivamente a normatividade dos meios que influenciam a nossa sociabilidade. Existem graves problemas, né, nessa abordagem Foucaultiana. Eu vou enumerar 3 aqui. Em primeiro lugar, ao abandonar a concepção de Estado como sujeito de poder, o Foucault estabelece uma indiferenciação entre a violência física e a violência moral, que resulta nesse apagamento da distinção entre guerra e paz. Agora, na filosofia do Foucault, a paz civil se torna uma simples sequela da guerra e o exercício do poder se identifica com uma guerra contínua. A expressão desse apagamento entre as fronteiras de guerra e paz, na filosofia do Foucault, é a inversão que ele opera sobre a famosa fórmula do general prussiano Clausewitz, que foi interpretado de maneira muito criativa pelos marxistas do século XX, especialmente pelo Lenin e pelo Trotsky, fórmula segundo a qual a guerra é a continuação da política por outros meios. O Foucault pega essa fórmula e põe ela de cabeça para baixo. Ele diz que a política é a continuação da guerra por outros meios. Então, na cabeça do Foucault, a gente vive uma guerra permanente. Bom, gente, se a gente observa a guerra da Ucrânia e a enorme transformação da vida interna nas sociedades envolvidas diretamente num conflito militar, com a militarização da sociedade, na própria produção econômica, os bombardeios permanentes, esse receio permanente de morrer por um bombardeio de exércitos externos, a pulverização da sociedade civil pelo Estado, fica óbvio que não dá para apagar as fronteiras entre guerra e paz. Essa diferença é fundamental para pensar a estratégia de combate ao poder, inclusive num país como o Brasil, em que a gente vê cotidianamente a violência policial contra a juventude negra, tanto nos governos da extrema-direita quanto no atual governo federal, essa verdadeira guerra, entre aspas, que o Estado estruturalmente racista brasileiro opõe contra a juventude negra, só que isso se diferencia claramente de uma situação de guerra em termos de conflito militar entre homens e máquinas num campo de batalha, claramente distinta
essa fronteira entre guerra e paz, que não pode ser apagada se nós pensamos em termos de revolução, né? Se a gente pensa em termos de construção de uma força material que destrua o Estado para poder acabar com todas essas guerras. Então, esse é um primeiro problema da filosofia Foucaultiana. Apagar essas fronteiras entre guerra e paz e ver uma guerra contínua que desprepara a classe trabalhadora, a população oprimida no mundo inteiro, inclusive nos países de tradição colonial, para poder se enfrentar contra esses países imperialistas quando a guerra se tornar uma realidade. Em segundo lugar, por trás da onipresença dessa técnica de poder baseada no controle e na regulação, que seria propriamente neoliberal, o Foucault deixa de lado todo tipo de antagonismos de classes. Fica apagada essa distinção entre as classes sociais e se constrói novamente aquele sujeito-povo que havia sido superado pelas revoluções de 1848 na Europa, a Primavera dos Povos. Mais do que isso, na teoria Foucaultiana passa a não haver distinção entre formas de dominação e os regimes políticos muito variados entre os estados, Para dar um exemplo, o governo Bolsonaro e o governo de conciliação de classes, o Lula-Alckmin, têm formas distintas de servir aos interesses dos capitalistas e de aplicar os ajustes econômicos contra os trabalhadores. Eles não podem ser redutíveis a meros mecanismos de controle em geral. O marxismo é que trata com muito cuidado dessa especificidade dos regimes políticos, das suas diferenças, das suas particularidades. Quando, para o Foucault, tudo fica submetido à categoria de um Estado todo-poderoso no comando da conduta dos indivíduos. Essa visão Foucaultiana é inseparável da leitura que ele teve sobre a derrota do ascenso de massas entre 1968 e 1981, que eu estava mencionando ali no início. O Foucault enxerga uma derrota que atesta a incapacidade do movimento operário de triunfar contra o Estado capitalista e que dissolvia o sujeito operário potencialmente hegemônico que poderia dirigir os seus aliados numa revolução. O Foucault não está mais pensando em termos de hegemonia de classes sociais, ou mesmo de sujeitos sociais. Em 1979, por exemplo, ele está olhando a Revolução Iraniana, ele vai dizer que a gente aprende com esse grande acontecimento no Oriente Médio é que já não existe mais um sujeito da história, Existe uma insurgência dos sujeitos contra o sujeito da história. Essa é a forma dele de apagar a classe operária como esse sujeito social potencialmente hegemônico e que poderia, auto-organizado, organizado em partido revolucionário, dirigir os seus aliados oprimidos no campo e na cidade para poder destruir os capitalistas. Então, esse apagamento do sujeito é também fruto desse apagamento de todas as diferenças entre o Estado. Existe Estado de um lado e povo do outro. E o povo, justamente, é algo homogêneo, não é algo estratificado, heterogêneo, com muitos conflitos e antagonismos no seu interior. E essa indiferenciação entre as formas de dominação, entre as classes sociais, entre a população em geral, entre o Estado, entre cada Estado, vai ocultar os objetivos de dominação das classes que detêm o poder real através desse aparato estatal. E por isso é muito precisa a crítica que o Perry Anderson faz ao Foucault quanto ao abandono da reflexão sobre o Estado. Ele vai dizer que o poder da filosofia Foucaultiana perde qualquer determinação histórica. Já não existem detentores específicos de poder e nem metas específicas às quais sirva o seu exercício. É isso que o Perry Anderson vai dizer sobre o Foucault. E o terceiro problema é que essa abordagem Foucaultiana apaga a possibilidade da revolução na nossa época. Esse é o principal problema, porque esse domínio absoluto do biopoder que atravessa toda a sociedade resume uma visão fechada da história, em que as possibilidades de transformação social estão excluídas se a gente pensa em termos de superação do capitalismo. Porque se o Estado já não é mais um objeto de reflexão estratégica, porque ele deixa de ser esse aparato armado que garante as relações de exploração e dominação capitalistas, então a única coisa que existe é resistir sem nenhum futuro. Tudo se reduz à mera possibilidade de resistências parciais, sem possibilidade de vitória.
Esses três problemas, gente, convergem quando Foucault vai tratar do neoliberalismo. Vamos lembrar que Foucault deseja fazer uma análise não econômica do poder, e o resultado é a separação taxativa entre economia e política. E justamente o que não muda na elaboração Foucaultiana, tanto nos cursos de 1972, a Sociedade Punitiva, quanto nos de 1978, 79, até o nascimento da biopolítica, é que o poder é uma técnica de governo, com pouco ou nenhuma relação com a economia. E, de fato, o Christian Laval vai dizer que, desde os primeiros cursos do Foucault no Collège de France, ele encara o neoliberalismo, ou, em primeiro lugar, o capitalismo, não como um modo de produção específico, um modo de produção e de circulação em determinado estágio da história, mas como uma forma particular de poder, e que, nesse caso, quase que sobrevive por si mesmo, separado da economia, separado dos antagonismos de classes. Claro que para os marxistas não existe essa separação, existe uma interação dialética muito poderosa entre esses dois domínios, o da economia e o da política. As relações de produção material da vida informam as possibilidades da política entre as classes, e a política, entendida como economia concentrada, é a dimensão para a transformação da economia. O neoliberalismo também ganha essa conotação. Na leitura Foucaultiana, o neoliberalismo não é uma determinada fase de reprodução ampliada do capital, mas um modo de governo dos homens, um modo de produção de sujeitos, uma técnica de governo que molda uma subjetividade específica. E esse modo de governo neoliberal é tratado em termos de governamentalidade, ou governo das condutas, e o Foucault diz que a nova razão governamental funciona com a manipulação dos interesses pessoais de cada indivíduo, e por isso ele é absorvido pelos indivíduos como uma subjetividade imanente, quase que inescapável. Ela molda um novo sujeito que se acomoda inescapavelmente às regras dessa técnica de poder. Então, para dar uma volta a mais nessa ideia, vamos pensar. O meio de vida do sujeito neoliberal é o mercado. E no quadro do mercado, a norma se impõe pelo livre jogo da concorrência. A governamentalidade neoliberal é esse disciplinamento da população através do governo dos mercados, com a criação e a sustentação desse meio concorrencial, esse meio das concorrências, que impulsiona os sujeitos a buscarem maximizar os seus ganhos, competindo com os demais. Esse sujeito neoliberal é levado pela sociedade de mercado a se comportar como uma empresa, e nessa qualidade ele entra na atmosfera da concorrência partindo da negação ao outro. O outro é visto como negativo de si mesmo. A competição entre essas empresas individuais leva necessariamente ao prejuízo dos seus adversários, dos seus concorrentes, e é claro que numa atmosfera ideológica como essa, nunca você poderia pensar em termos de classes sociais, classes que atuam de maneira coordenada para enfrentar o seu inimigo. Então, vocês estão vendo que o neoliberalismo se torna uma função de controle psicossomático das condutas na filosofia do Foucault. Para definir, mais uma vez, o neoliberalismo nessa leitura Foucaultiana, ele deixa de ser a característica de uma certa etapa da reprodução ampliada do capital e passa a ser a conduta de uma determinada subjetividade individual. O neoliberalismo passa a ser uma imanência subjetiva de época, imutável. Dá até para a gente fazer um certo paralelo com Max Weber, numa passagem famosa da Ética Protestante, o espírito do capitalismo, em que ele diz que a ordem capitalista é uma jaula de ferro imutável na qual o indivíduo deve aprender a viver. Bom, apesar de ter feito certas críticas ao Weber, o Foucault também formula uma teoria em que a subjetividade neoliberal se torna uma espécie de jaula de ferro da qual é impossível a gente escapar. E é isso que muitos autores da atualidade retomam para sustentar muito contrafaticamente essa invencibilidade da subjetividade neoliberal, se é que isso pode ser tratado nesses termos. Um trabalhador de entregas do iFood, por exemplo, por mais explorado que ele seja, nessa concepção não vai nunca lutar pelos seus direitos e muito menos encontrar semelhanças de classe que o irmanam com seus companheiros, Ele vai sempre pensar como um empreendedor individual, inclusive nas crises do capitalismo, nos momentos de queda generalizada do salário, das inflações, etc.
ceticismo em relação à luta de classes é tremendo nessa visão Foucaultiana, e também se torna impossível, por exemplo, explicar o break dos apps em 2020, quando os entregadores aqui no Brasil paralisaram os serviços das economias de plataforma, em conjunto, atuando como classe, reivindicando seus direitos enquanto classe, ou mesmo pensar esses trabalhadores de plataforma, que deveriam supostamente estar mergulhados na subjetividade invencível do neoliberalismo, pensando como empreendedores, não daria para pensar por que os trabalhadores de plataformas na China protagonizaram os maiores protestos de entregadores na história daquele país. Todas essas questões ficam obscurecidas, né, nessa visão da subjetividade neoliberal invencível. Então, a ênfase do Foucault nesse sujeito submisso à ordem, em oposição ao sujeito revolucionário na nossa época, que não está fatalisticamente destinado a ser assimilado por técnicas de poder, resulta nessa tremenda desvalorização da luta de classes como fator de potencial transformação da história enquanto processo aberto. Essa natureza antiestratégica da filosofia Foucaultiana, que fecha a história numa imanência subjetiva neoliberal, o aproxima muito de um pensamento conservador. Essa biopolítica Foucaultiana torna a subjetividade neoliberal algo invencível, algo imune às crises, e por extensão, o próprio neoliberalismo tem a graça de nunca ser abalado pelas crises capitalistas. Só que então, onde estava essa estabilidade sobrenatural do neoliberalismo em junho de 2013? Ou na Primavera Árabe? Em que medida esse sujeito neoliberal todo-poderoso do Foucaultianismo teve inabalável nas greves gerais na Grécia, na luta contra os efeitos da destruição ambiental pelo capitalismo, ou no forte movimento de mulheres que surgiu internacionalmente nos últimos anos, na luta operária contra a reforma da Previdência, num país imperialista central como a França, ou agora mesmo nesse grande movimento de sindicalização da juventude trabalhadora nos Estados Unidos. Onde está essa potência interminável do sujeito neoliberal? Se a gente volta a pensar o neoliberalismo como uma combinação particular de distintos regimes políticos de dominação dentro de uma determinada etapa de acumulação capitalista, né, que foi construído depois do fim de ciclo de crescimento que se seguiu à Segunda Guerra Mundial e que só pôde se instalar como resultado da derrota do último ascenso revolucionário de 68 a 81, e que depois entrou em crise a partir da grande recessão de 2008, a gente vai ter uma visão muito mais concreta, muito mais viva da realidade do que aquela visão ahistórica que é interpretada pela teoria do próprio Foucault por vários autores no ramo da sociologia atualmente. Então, essa filosofia está completamente questionada pela realidade hoje. O que está em crise não é o socialismo em geral, como dizia o Foucault, mas as estratégias reformistas e de conciliação de classes que social-democratas e stalinistas adotaram em função do seu objetivo de integração à ordem burguesa que emergia naquela etapa da restauração burguesa. E tudo isso se combina com não a crise do socialismo enquanto marxismo revolucionário na nossa época, e sim do neoliberalismo enquanto etapa de acumulação capitalista que foi profundamente golpeada pela grande recessão de 2008, pela pandemia do coronavírus e agora, em especial, pela guerra da Ucrânia, que alterou completamente a configuração mundial. Isso porque, se a gente fosse pensar em termos estratégicos, o que se mostrou como um fracasso foram as experiências neorreformistas e populistas de esquerda nessa última década que tentaram tratar da grande recessão e da crise neoliberal com remédios paliativos, com essa ilusão do governo capitalista com o rosto humano, e que mostraram o seu exato oposto, né? Por exemplo, o Podemos, no Estado espanhol, dirigido pelo Pablo Iglesias, depois de ter se apresentado com um discurso nem de esquerda, nem de direita, se integrou completamente ao regime político, né? Jurou fidelidade à monarquia espanhola, se recusou a defender o direito do povo catalão à autodeterminação ou à quebra das relações entre o governo espanhol imperialista com o governo submetido do Marrocos, que é responsável por toda a catástrofe que se sucedeu a esse terremoto, e acabou, claro, no caso do Podemos, co-governando o imperialismo espanhol junto com o Partido Socialista e o Partido Comunista Stalinista. Esse é um dos exemplos, né? Tem outro exemplo muito importante da década passada, que é o caso do Syriza. Na Grécia, o governo do Syriza fortaleceu a Europa fortaleza, que odeia os imigrantes, que odeia os trabalhadores e jovens que vêm do Oriente Médio, do Norte da África, para escapar dos bombardeios imperialistas que são promovidos nos seus países. O Syriza construiu, né, campos de concentração
para prisão, para encarceramento desses trabalhadores e desses imigrantes, e durante todo o seu governo ajudou a recompor o regime burguês em crise na Grécia, sustentando as suas burocracias e preparou o caminho para o retorno da nova democracia, né? Esse partido da direita tradicional na Grécia que tinha sido completamente enfraquecido na década anterior. Então, esse tipo de política desses partidos neorreformistas, que são contrários à auto-organização pela base e à hegemonia operária, acaba favorecendo a recomposição de regimes políticos e adotando todas as medidas pró-capitalistas em seu favor. Contra isso, é que a gente precisa erguer as bandeiras de uma estratégia marxista, socialista revolucionária, que é completamente nova. Essa que não está em crise de maneira nenhuma, essa que precisa ser testada finalmente, que é aquela que representa o sair fora de si da identidade hegemônica dos trabalhadores e a articulação da sua identidade a uma pluralidade de lutas e reivindicações como uma maneira mais eficaz de trabalhar estrategicamente para derrotar essas burocracias políticas e sindicais e atacar o Estado pela raiz. É a maneira da gente ter essa concepção da política enquanto autonomia do Estado burguês, algo que não era encarado dessa maneira pelo Foucault. E vale a pena a gente, aqui no finalzinho desse episódio, inverter as previsões que o Foucault fazia, porque a gente poderia dizer que voltar à nossa realidade é desviar a nós mesmos dessa filosofia quietista e contemplativa que se afasta dos projetos da totalidade e da revolução e se esconde atrás da fragmentação e da impotência, com a pretensão já muito velha de escapar ao sistema atual sem qualquer programa de conjunto para uma outra sociedade. Isso é que se mostrou fracassado. Essa filosofia Foucaultiana, da invencibilidade neoliberal, do quietismo e da contemplação na sociedade tal como ela é, simplesmente pensando novas formas de viver e de sentir, que mostraram que não são capazes de superar o capitalismo. É sim preciso pensar, refletir profundamente, ter as melhores ideias e projetar o futuro, mas construindo uma força material que dê uma alternativa à sociedade capitalista e abra caminho para um projeto, sim, comunista, esse projeto da totalidade, esse grande projeto de emancipação que nunca foi tão atual hoje, como hoje, né? E contra essa filosofia da mera resistência parcial, do abandono do sujeito, o grande tema do marxismo, essa fusão entre o socialismo e o movimento operário, está inscrita como possibilidade histórica na nossa época para poder pensar a transformação da revolta em revolução. E esse é o sentido de recriar, gente, esse projeto comunista no século XXI. A vigência dessa perspectiva está completamente dada na própria sociedade. Marx dizia, né, naquela brilhante fórmula, que o comunismo é o movimento que anula e supera o estágio de coisas atual. Ele é isso e é uma grande projeção do que a gente pode fazer hoje, num projeto que é muito mais real do que era na época em que o Marx e o Engels a elaboraram pela primeira vez. Imaginem a gente usar tudo que nós produzimos, né? Toda a técnica, todos os recursos da ciência e da cooperação do trabalho para conquistar uma sociedade em que a gente possa reduzir o trabalho enquanto imposição ao mínimo possível e liberar o tempo de sociabilidade humana para o desenvolvimento da arte, da ciência, da cultura e de todas as nossas capacidades. Isso é totalmente possível agora. Nunca teve tão colocado essa possibilidade de unificação das forças produtivas e a abolição das fronteiras nacionais para que não seja mais o trabalho, e sim o tempo livre à medida de toda a riqueza, como dizia o próprio Marx. E é isso que nos motiva no presente a criticar essas filosofias derrotistas, como é a filosofia do Foucault, e pensar uma sociedade alternativa, para que o nome do comunismo seja novamente associado ao seu sentido original, a máxima liberdade para o livre desenvolvimento de todas as capacidades humanas, com a liquidação de toda opressão, de todos os aparatos estatais, de todas as relações mercantis, não no nível de um só país, mas de todos os países a nível mundial. Então, gente, esse é um comentário crítico sobre esse tema, né, do sujeito neoliberal na filosofia Foucaultiana. Espero que vocês tenham gostado. É um tema que, como eu disse no início, eu vou tentar serializar em vários episódios para a gente seguir debatendo a problemática da sociologia francesa da segunda metade do século XX e encarar isso com olhos bem abertos a partir da filosofia da teoria marxista, para pensar como atuar hoje, né, como atuar de maneira organizada no mundo em que sim o neoliberalismo já encontra o seu esgotamento, em que as circunstâncias internacionais mudaram completamente a partir da grande recessão e agora da guerra da Ucrânia, em que blocos estatais se opõem
igualmente inimigos, né, da classe trabalhadora, dos povos do mundo, nem os blocos imperialistas, nem aqueles blocos ditos emergentes, né, de países que querem se contrapor no discurso, né, aos países imperialistas centrais, como é o caso da Rússia e especialmente da China, não são de maneira nenhuma aliados dos povos oprimidos. Isso é muito importante para a gente pensar, mais uma vez, a política enquanto autonomia do Estado burguês, de quaisquer estados burgueses. Isso é muito importante para pensar também em diálogo com essa sociologia, com essas elaborações. Então, eu vou ficar por aqui. Nos próximos episódios nós vamos desenvolver esse temário, né, que é tão rico, que é tão profundo para pensar a nossa época. Então, obrigado, gente. Valeu por ter mandado os e-mails. Vamos continuar dialogando para transformar esse processo de elaboração em algo bastante vivo. Obrigado, gente. Até a próxima.